Oi, gente, bom dia! Faz tempo que eu não apareço aqui para bater um papo com vocês e decidi ligar a câmera aqui para falar para vocês como é que está sendo a nossa rotina aqui na Itália convivendo com o coronavírus. No último vídeo, que foi realmente sobre o coronavírus, que tinha acabado de descobrir aí a presença do vírus em solo italiano, eu falei para vocês que no norte estava tudo blindado, que aqui pelo menos estava muito tranquilo, porém, gente, era de se esperar. O vírus ele acabou se espalhando, então sim, teve vários casos aqui na região Marche, teve casos também de pessoas que faleceram em decorrência do coronavírus e, e os casos de falecimento ainda é sempre com pessoas idosas. Um fator positivo que aconteceu é que teve uma senhora de 88 anos que ela também estava com coronavírus e foi curada. Então ela conseguiu sobreviver aí ao vírus, como muitas pessoas também que tiveram o vírus e acabou aí sobrevivendo, né, a esse vírus horrível, né? E, e é muito estranho, gente, como é que tá sendo o dia a dia, né, convivendo com isso. Quando a gente liga a televisão, se fala só sobre coronavírus. Muitos países, né, não querendo mais fazer voos para a Itália, mas enfim, até aí era natural que isso fosse ocorrer justamente porque foi feito isso com a China, né, porque não fariam com a Itália. As escolas, elas estão fechadas. Foi ontem antes de ontem, agora não tô lembrada, o presidente, que não lembro, acho que foi antes de ontem, o presidente Conte, ele assinou aí um decreto falando de algumas coisas que iriam mudar aí no dia a dia da Itália. E é muito estranho como tudo isso está acontecendo. Sobre as escolas, né, eu já falei para vocês que as escolas até o dia 15 elas estarão fechadas por um momento. Aqui na região Marche, como as coisas estavam muito tranquilas até então. Peraí, gente, que a Alessia está falando. Desculpa, gente, que a Alessia está em casa, justamente porque as escolas estão fechadas. Então, até o dia 15 de março, as escolas, universidades, elas estarão fechadas. A escola da Alessia, ela chegou a fechar semana passada, aí eles fecharam durante 2 dias, depois reabriram e depois veio o decreto aí do presidente, então teve que fechar. Então assim, crianças em casa, o que está sendo um problema muito grande também, porque tem muita gente que trabalha e depois tá sozinho, não sabe com quem deixar os filhos. Já pensou se eu estivesse trabalhando também, seria um problema muito grande. Tô lendo aqui, tá, gente, o decreto dele. Fizeram também aí um stop às manifestações públicas, qualquer coisa, qualquer evento social foi determinantemente proibido, então assim, tem que respeitar. As atividades esportivas também estão todas fechadas até o dia 3 de abril, né? Campeonato, tudo, essas coisas. No futebol também teve muita mudança. A Série A, eles estão jogando, não tem público no estádio, não pode mais ir assistir aos jogos de futebol. Os jogadores, quando entram em campo, não podem mais cumprimentar o árbitro, não podem mais se abraçarem, tem que manter uma distância de um metro da outra pessoa. Então, assim, mudanças radicais. As academias e piscinas, elas podem permanecer abertas desde que elas respeitem aí a norma de higiene, seja nos aparelhos, né, e seja também nos vestiários. Nas ruas, como é que as pessoas elas estão se comportando? Elas estão realmente, não estão se cumprimentando mais, não tem mais o aperto de mão, nem um beijinho, muito menos o abraço, né? Eu tô segurando muito a Alessia com relação a isso. Quando ela vê algum amiguinho, ela tem mania de abraçar, porque eu sou assim, né? Por mais que eu viva na Itália, costumes que eu tenho, que é o abraço, eu costumo fazer nos meus amigos, eles sabem disso e eles me abraçam também. E eu falo de amigos italianos, tá? Então, assim, já não nos abraçamos mais. Então, assim, é muito esquisito.
Esses dias eu tive que ir no correio e o correio é um correio muito grande que você pega ali a fichinha, espera teu número. Não, mudou. Não entra mais, 3 pessoas de cada vez. Então assim, você fica do lado de fora esperando, faça chuva, faça sol, faça neve, você tem que ficar do lado de fora esperando. Quando sai um, entra o outro, justamente para não aglomerar o local. A mesma coisa em bancos, os bancos também, as pessoas esperam do lado de fora, entra um de cada vez, ou máximo 2. Consultório médico, você só vai em consultório médico se realmente tiver necessidade, tá? O médico de família, ele não aceita que vá se você tiver com influenza, se você tiver gripado, se você tiver com outra coisa. Você liga e ele fala se é o caso de você ir ou não, se é o caso de ser visitado ou não, enfim. Outras coisas também que mudaram com relação à fábrica, né? Meu primo, ele trabalha numa empresa, numa multinacional, e só que ele está na parte administrativa e tem a parte de produção. Quem trabalha na parte de produção, que é muita gente, eles mudaram também o horário de trabalho. Se antes eles trabalhavam tipo das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, agora eles estão fazendo turnos para dividir as pessoas. Então assim, um grupo trabalha de manhã, outro grupo trabalha à tarde e vão revezando, justamente para todo mundo trabalhar e ninguém ficar em casa, porque senão como é que vai fazer? E também eles diminuíram a hora de trabalho, ao invés de trabalhar 8, eles estão trabalhando 6, sendo pagado 8, justamente tudo isso pelo coronavírus. A maioria das pessoas idosas, elas estão ficando em casa, justamente porque a parte de risco mesmo, são as pessoas idosas, né? Pessoas que têm problemas, não só idosos, mas pessoas também que têm algum problema de saúde, principalmente se tratando de problema respiratório. Então tem essa coisa de ficar em casa. Muitas pessoas estão evitando de sair, de ir em shopping, de ir em loja. A gente passa nas lojas muito vazio, bar. As pessoas, aqui vocês sabem que as pessoas, elas têm o hábito de ir no bar tomar café da manhã. Elas continuam, algumas continuam fazendo isso, mas não ficam mais dentro. Se tiver mesinha do lado de fora, elas ficam do lado de fora. Então assim, tá tudo muito vazio, tá tudo muito, muito estranho. As ruas, quando você caminha assim nas ruas, você vê poucas pessoas. E as pessoas realmente, elas evitam agora, sabe, de conversar, conversam realmente à distância. Eu tenho vizinhos que são idosos e a senhorinha, né, chamada de senhorinha, ela gosta muito de ir no supermercado, ela adora fazer compras. Quando é dia de fazer compras, ela adora porque ela passa horas. Eu sei disso porque o marido dela me fala. Ela adora ir no supermercado, fica horas e horas lendo lá, né, os produtos. E eles não estão indo mais. Então, assim, quem faz a compra é a filha, que é casada, quando vem aqui visitá-los, ela compra as coisas para eles. E eu, quando tenho que ir no supermercado, eu vou em horário que eu sei que é ou o horário do almoço, que eu sei que as pessoas estão almoçando, então tem poucas pessoas dentro do supermercado, então é o horário que eu geralmente costumo ir. E nessa hora eu também toco na campainha deles, eu falo, olha, eu tô indo no supermercado, vocês querem alguma coisa? Tipo, se eu vou na padaria, eu também bato lá na casa deles, vocês querem que eu compre o pão para vocês? Então assim, é tentando ajudar o outro também. Peço desculpas porque a câmera descarregou a bateria e agora eu continuo com o celular. Então, eu tava falando aí que nem com as minhas amigas não nos encontramos mais, porque cada um está em suas casas, com as crianças, então assim, é complicado até mesmo pra gente se encontrar. E com relação assim à escola, é muito tempo, né, que a criança não fica sem ir para a escola, mas os professores, eles conseguiram um modo de fazer da criança não perder o ano, né? Através do grupo de WhatsApp chegam as aulas, os professores, eles estão montando a aula todinha aí em vídeo, então chega em casa, o que a criança tem que fazer, qual é a página que ela tem que ler, os exercícios que elas têm que fazer. Quando veio o decreto que as escolas ficariam fechadas até o dia 15, foi mandado, né, no grupo das mães que a escola estaria aberta para a gente ir até lá buscar todo o material das crianças, porque aqui os livros eles ficam na escola, então as crianças só trazem para casa os livros que é necessário para fazer a lição daquele dia, então o resto fica tudo lá, inglês, geografia, história.
Então mandaram a mensagem, vão lá retirar tudo e aguardar. Até agora, sabemos que as aulas foram suspensas até o dia 15 de março. Vamos ver se realmente no dia 16, né, não sei quando que vai ser, vão voltar à normalidade ou se vão ainda prolongar isso, enfim. E eu só espero que eles não queiram depois recuperar em junho, né? Porque se as pessoas que já fizeram aí as suas. Vocês sabem que é o período de férias, então muita gente já começa já a agendar viagens, né? Tem as coisas para fazer, já tem os seus empenhos, né? E muita gente me perguntou do meu marido, né? O Domênico, ele trabalha numa clínica de reabilitação e casa de repouso. Então, assim, os pacientes são todos idosos. E justamente por trabalhar numa clínica de repouso, eles fizeram algumas mudanças com relação às visitas. No momento, as visitas foram suspensas, então assim, ninguém pode ir mais lá e visitar o parente. Se a pessoa tem a mãe ou o pai internado lá, no momento não pode entrar. Agora eles estão tentando ver se conseguem organizar aí as visitas agendadas, sabe assim, para não tumultuar, não ter muita gente. Porque antigamente no horário do almoço, no horário da recreação que eles faziam. Então o parente ia lá, ficava lá, passava a tarde, conversava, vinha pessoas também badante, né? Que são aquelas pessoas que estão ali para cuidar do idoso, né? Fazer companhia, não pode mais. Tudo isso para evitar que possa ser levado para dentro da clínica aí qualquer tipo de vírus e que o idoso que tem uma saúde mais frágil, né, possa ficar doente. Então, assim, eles estão tomando realmente todas as precauções possíveis. Nos hospitais, semana passada eu tive que retirar um exame, aliás, foi o Domênico que foi retirar e ele ficou muito nervoso porque ele falou, nossa, agora para entrar no hospital, ele falou assim, passei 5 minutos preenchendo uma ficha. Nessa ficha estava escrito se ele não esteve no norte da Itália, se ele não esteve em contato com ninguém que tenha vindo do norte da Itália, ou se ele não fez nenhuma viagem ao exterior nos últimos dias, e só permitiam a entrada de pessoas desse jeito. Com relação aos supermercados, que muita gente me perguntou, Tati, mas é verdade que está faltando comida? Não, gente, os supermercados, eles fizeram a reposição, né? O que aconteceu foi que na primeira semana as pessoas elas entraram em pânico. Só se falava sobre coronavírus, então assim, o que as pessoas pensaram? Vou morrer de fome. Então foram lá, compraram tudo aquilo que tinham, fizeram estoque de coisas. O vizinho da minha amiga fez acho que 200 euros de compra, ele comprou muita farinha, a cantina dele ficou cheia de farinha, porque não sabe o que vai em encontro. Eu não fiz nenhum estoque, tá? O máximo que eu compro, geralmente, que eu costumo fazer estoque é realmente macarrão. Então, assim, o que tinha na minha casa era realmente macarrão, mas eu não fiz estoque. E assim, depois de 3 dias, eu vi que as prateleiras estavam cheias novamente. Então, assim, tudo funcionando normalmente. E continua, prateleiras sempre cheias nos supermercados. Então, as pessoas, assim, pararam um pouquinho com esse pânico de ficar sem comida. E com relação às pessoas que estão aí contagiadas com o coronavírus, se elas estão bem, no sentido de não tem problema respiratório, estão enfrentando isso como uma simples gripe, elas ficam em casa em quarentena. Os hospitais, eles estão destinados aí realmente às pessoas que estão com problemas respiratórios, que são pessoas graves. Aí sim, elas acabam ficando em quarentena dentro do hospital aí, sendo monitoradas. Toda essa prevenção que o governo está fazendo de ter cancelado escola, de ter cancelado eventos públicos e sociais, de cancelar aí a entrada em teatro, em cinema, tudo fechado, pinacoteca fechada, museu fechado, tudo isso, gente, eles estão fazendo justamente para prevenir, evitar aí que esse vírus se espalhe cada vez mais. Porque o medo é realmente de um número muito grande de pessoas contagiadas, que isso daí possa realmente se agravar nas pessoas, né? As pessoas terem realmente muito problema de saúde e não ter lugar em hospitais. Então, justamente por isso
toda essa prevenção para evitar realmente que toda a população fique doente. E é isso, gente, essa nossa rotina agora em presença de coronavírus, evitando ao máximo lugares aglomerados, ficando mais tempo em locais abertos, né? Tem escola, criançada em casa, enfim. Domingo agora, que seria, né, o Dia Internacional das Mulheres, todo ano geralmente eu saio com as minhas amigas para jantar fora. Esse ano não iremos, porque restaurante também é complicado, né? Tudo fechado. Eu acho que não tem nem clima também, né, gente? Tá bem estranho mesmo. Tá esquisito. Eu que sou daquelas que adoro bater perna, né? Nunca fiquei tanto tempo em casa. Mas é melhor assim, né? Já que a situação pede isso, então melhor que ficamos em casa mesmo. E é isso, gente. Eu deixo um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!